Quando Israel terminou de atravessar o Mar Vermelho, começou uma nova, longa e desconhecida jornada rumo à Terra Prometida. Enfrentariam ali novos obstáculos, desafios à frente. Necessitavam confiar na guia divina e na liderança de Moisés. Necessitavam permanecer organizadamente juntos, vivendo numa comunidade na qual se apoiassem uns aos outros. Esses escravos, incultos, agora teriam que aprender novas lições de disciplina, autocontrole, altruísmo, obediência, sacrifício, organização. O crescimento espiritual deles dependia basicamente da comunhão com Deus. Precisavam de confiar nas instruções do Senhor, obedecer a sua palavra. Durante essa semana nós estudamos como difícil foi todo esse processo, quando iniciaram a sua caminhada pelo deserto do Sinai. Após a festa de chegada ao outro lado do Mar Vermelho, ao começarem sua caminhada pelo Sinai, uma série de situações, de eventos produziram várias crises. Crises de incredulidade, de murmuração, de desobediência, criando muitas dificuldades para Moisés. Mas as soluções que Deus apresentou a cada momento ensinaram preciosas lições à nova nação judaica que surgia. A primeira lição que eles aprenderam foi nas águas amargas de Mara. Aprenderam a esperar o tempo da solução do Senhor. Após 3 dias de viagem, ao pararem para descansar, diante da urgente necessidade de água naquele deserto escaldante, eles não a encontraram. Quando encontraram água, ela era amarga, impossível de ser bebida. Por isso chamaram ao lugar de Mara, amarga. A fé no cuidado de Deus naquele momento se enfraqueceu. E eles começaram a murmurar contra Moisés e contra Deus. Porém, o Senhor os havia conduzido àquele lugar exatamente para prová-los. Assim, o Senhor ordenou que Moisés lançasse os ramos de uma árvore sobre aquela água amarga. Imediatamente, as águas se tornaram doces e o povo pôde saciar a sua sede. Em seguida, o Senhor os conduziu até Elim, onde havia águas puras, boas, várias fontes de água, e ali eles acamparam. Naquele momento, eles aprenderam 2 importantes lições. A primeira é de que deviam ter paciência para esperar o tempo da ação do Senhor na jornada pelo deserto. A segunda lição é de que Deus sempre age em cooperação com os seres humanos, usando-os. Naquela ocasião, Deus lhes fez, inclusive, uma preciosa promessa. Se eles fossem fiéis, o Senhor os protegeria no deserto. Nenhuma enfermidade os atingiria como as enfermidades que haviam visto no Egito. Quando nós analisamos o histórico da peregrinação de Israel no deserto, nós encontramos sempre um padrão de rebeliões contra Moisés e contra Deus. Qual era o padrão? Surgiam dificuldades, havia falta de fé, entravam num processo de rebelião. Deus solucionava o problema, mas logo eles se esqueciam da solução de Deus. A volta para Deus era repentina, mas imediatamente o abandonavam. E agora, quando surgiam novos problemas, as bênçãos eram esquecidas, voltavam a murmurar e a rebelar-se contra o Senhor a cada nova dificuldade. Cada obstáculo, cada dificuldade ofuscava na mente dos israelitas
o objetivo final da sua jornada no deserto, que era a chegada a Canaã. A segunda lição que eles tiveram que aprender naquela peregrinação no deserto foi no envio do maná. Aprenderam ali a ter fé na provisão constante de Deus para os seus filhos. O pão celestial, o maná, era provido diariamente por Deus para sustentar o seu povo no deserto. A cada semana, 4 milagres aconteciam referentes ao maná. O primeiro deles é que durante 5 dias o maná caía diariamente na proporção certa, de modo que cada um colhia a porção que podia comer, não deixando o maná para o dia seguinte, senão ele estragava. O segundo milagre é que na sexta-feira o maná caía em dobro, e eles o recolhiam em dobro. E o terceiro milagre é que o maná não estragava de sexta-feira para o sábado. O quarto milagre é que no sábado o maná não caía. Lembremos de que os israelitas haviam levado bastante mantimento quando saíram do Egito. O maná começou a cair no 16º dia do segundo mês do deserto. Segundo Êxodo, capítulo 16. Assim o Senhor, através da experiência do maná, ensinou-lhes também o princípio da observância do sábado que havia estabelecido desde o Jardim do Éden. Muito tempo antes de dar-lhe os 10 mandamentos do Sinai, o Senhor já começou a ensinar-lhes a observância do sábado. A terceira lição que Israel aprendeu no deserto foi quando o Senhor proveu água da rocha. A lição de que a vida dependia de Deus. As maiores necessidades de Israel no deserto eram de alimento e água. Assim, ao final do segundo mês, quando eles se acamparam em Refidim, novamente ali não havia água. E o povo contendeu com Moisés. Em Êxodo 17, verso 3 diz: o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matar de sede a nós e a nossos filhos e aos nossos rebanhos. Moisés chamou o lugar de Massá e Meribá. Massá significando em hebraico provocação e Meribá murmuração. Porque ali eles questionaram a presença de Deus e começaram a perguntar: está o Senhor entre nós? E o livro de Êxodo diz que ali eles tentaram ao Senhor. Moisés apresentou o problema a Deus. E o Senhor lhe pediu que reunisse os anciãos de Israel diante de uma rocha em Horebe. O Senhor, que estava na nuvem, os guiaria e estaria diante deles junto à rocha Horebe. Deus mandou que Moisés ferisse com o seu cajado a rocha, e ele faria jorrar água da rocha. Moisés cumpriu a ordem do Senhor, e assim jorrou água da rocha. Sinal de que Deus estava entre eles como provedor da vida. No Novo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 10, verso 4, ao relembrar a experiência da peregrinação de Israel no deserto, o apóstolo Paulo diz que o povo de Israel estava sendo guiado pela presença de Cristo com eles no caminho. E Paulo diz: eles bebiam da pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. A quarta lição que Israel aprendeu no deserto foi de que Deus usa as pessoas para guiar o seu povo. Deus proveu o estabelecimento de um sistema legal que possibilitasse o funcionamento da nova nação de Israel. Quando Jetro, sogro de Moisés, soube que o Senhor havia livrado Israel do Egito, ele se dirigiu até o deserto, levando consigo Zípora, sua filha, esposa de Moisés, e Gerson e Eliezer, seus netos,
filhos de Moisés. Quando Moisés os recebeu, contou ao seu sogro Jetro as maravilhas do êxodo, como Deus operara o seu livramento. Naquele momento, Jetro apresentou louvores ao Senhor, Deus de Israel, como estando acima de todos os deuses. Porém, ao perceber a difícil situação de Moisés, ao liderar aquele imenso povo, Jetro o orientou a estabelecer juízes fiéis que julgassem o povo para resolver os seus problemas. Assim, por orientação de Deus, deviam ser escolhidas pessoas que temessem a Deus, fossem confiáveis e honestas. E assim Moisés nomeou líderes para diferentes atividades em Israel. O Novo Testamento nos destaca que a experiência dos israelitas no deserto está relatada nas Escrituras como exemplo e advertência para os seguidores de Cristo em todas as épocas, em especial para aqueles que viveriam no tempo do fim. Porque, assim fazendo, os filhos de Deus, ao examinar a experiência dos israelitas, aprenderiam a confiar na liderança de Cristo sobre suas vidas. Aprenderiam a nele confiar, a guardarem a sua provisão. Aprenderiam a seguir a sua vontade, seus ensinos pelo poder do Espírito Santo. Jesus também extraiu preciosas lições da experiência de Israel no deserto. A mulher samaritana, por exemplo, Jesus se apresentou como a água da vida, aquele que enche de alegria e paz aquele que o recebe. Ao destacar a experiência do maná para os seus ouvintes, Jesus mostrou que foi Deus e não Moisés quem deu o alimento, o maná, para o seu povo. E Jesus ensinou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Enfim, da experiência de Israel no Êxodo, nós aprendemos que, assim como o maná era o pão do céu, Cristo é para nós hoje o pão da vida, que nos alimenta e que nos restaura. Nós aprendemos que, assim como a água da rocha foi uma dádiva de Deus para saciar os israelitas no deserto, Cristo é hoje a água da vida, o dom de Deus para nos salvar. Que você e eu aprendamos essas preciosas lições da história do Êxodo, a fim de que, em nossa jornada rumo à Canaã celestial, mantenhamos a nossa fé na guia, na liderança de Cristo, o sirvamos, o amemos de coração, para um dia estarmos para sempre com Ele nas mansões eternas. Que o Senhor nos abençoe e nos bendiga.